discussão sobre o sistema econômico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, precisamos primeiro entender como e em qual contexto esse sistema se instalou. Sem sombra de dúvidas, o pontapé inicial para a ascensão do socialismo na Rússia foi a Revolução Russa de 1917, que teve como principais motivações os seguintes aspectos do governo anterior. O primeiro aspecto que causa descontentamento nos russos é a persistência do absolutismo. A Rússia vivia em uma monarquia czarista desde 1547, ou seja, foram 370 anos desse sistema. Um sistema absolutista, autoritário e que concentrava de forma extrema o poder na mão do czar. A população já não estava mais contente com aquilo por causa da forte opressão, não se tinha liberdade de expressão ou até mesmo qualquer liberdade dentro daquele sistema, até mesmo a nobreza que fazia parte, do governo, ela se sentia muito subjugada pelo czar e já não se contentava mais com aquilo. Então isso causou muita revolta no povo. Outro aspecto também muito importante é a economia pouco desenvolvida. A Rússia, apesar de desde aquela época já ser um país muito importante, ela ficou para trás na Revolução Industrial. Então, nesse período que antecede a Revolução, ela é um país com uma economia essencialmente agrária, frágil e pouco desenvolvida, que acaba acarretando muitas crises à sua população. E por último, mas não menos importante, é a pobreza e a miséria. Decorrente de todos os fatores econômicos que eu citei, a Rússia caiu em uma crise humanitária muito grande, a pobreza, a fome, o desemprego e o trabalho insalubre, quando se tinha emprego, eram muito significativos nessa época e realmente foi o estopim para que a Revolução começasse. E finalmente a Revolução aconteceu em fevereiro de 1917. É importante citar que inicialmente os revoltosos faziam parte de um mesmo grupo, o Partido Operário Social Democrata Russo. Porém, por conta de intrigas internas, eles acabaram se dividindo em dois. O primeiro eram os bolcheviques. Eles eram a maioria, eles eram um pouco mais radicais, digamos assim, porque eles queriam assumir o poder de forma violenta, com conflitos armados, e também eles queriam implantar o socialismo de forma imediata, ou seja, assim que assumissem o poder, eles já queriam colocar esse sistema econômico em prática. Uma coisa importante também é que eles eram liderados por Vladimir Lenin, uma figura muito importante para a Rússia nessa época. O segundo grupo eram os mencheviques. Eles eram a minoria e eles eram um pouco mais pacíficos, porque eles queriam assumir o poder dessa forma, de forma pacífica, e também eles queriam implantar o socialismo, porém de forma gradual, ou seja, ao longo até mesmo de décadas. E na Revolução de Fevereiro, quem assumiu o poder foram os mencheviques. Na verdade, eles só governaram por alguns meses, porque eles fizeram até coisas que contentaram a burguesia, porém eles não atenderam aos interesses dos camponeses e dos operários, que eram por terras e por salários maiores, respectivamente. Então, acabou que ele desagradou a população e os bolcheviques, vendo isso, se organizaram, reuniram os sovietes e provocaram outra revolução, agora em outubro do mesmo ano, onde aí realmente os bolcheviques conseguem assumir o poder e colocar esse socialismo em prática na Rússia. E se você pensa que com o fim da Revolução a Rússia vai ter um momento de paz, você está errado. Porque no mês seguinte, em novembro, a Rússia entra em uma guerra civil entre os bolcheviques que estavam no poder, o Exército Vermelho, e os contra-revolucionários, que eram do Exército Branco. Isso faz com que os bolcheviques não consigam colocar o socialismo em prática imediatamente e tenham que adotar uma medida econômica chamada de comunismo de guerra, que iremos ver daqui a pouco. Porém, antes, vamos entender melhor quem foi Lenin e a importância dele para a Rússia. Bom, agora vamos falar de Vladimir Lenin. Lenin foi um político e teórico russo que governou entre os anos de 1917 e 1924. Antes desse período, Lenin teve um fracasso na Revolução Russa contra o governo czarista, e dois marcos bem importantes foram a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro.
A Revolução de Fevereiro foi marcada pela saída do governo de Nicolau II e a entrada de um tal governo provisório. Já por sua vez, a Revolução de Outubro foi marcada pela saída desse governo provisório e a ascensão de governo Lenin. Infelizmente, em 1924 é quando acaba o tal governo Lenin, pois ele sofre AVC e vai a óbito. Mas antes, ainda em seu governo, tem vários assuntos bem importantes que devemos falar, como a criação da NEP e a famosa Guerra Civil Russa. No entanto, depois da Revolução de Outubro, Lenin cria o Tratado de Brest-Litovsk, que era um termo que concordava que se ele entrasse no poder, ele iria tirar a Rússia da Primeira Guerra, significando nessa frase a tal paz. Temos que falar que a Rússia em seu governo era um modelo czarista. Então, de primeiro instante, Lenin cria as Teses de Abril. As Teses de Abril apoiavam os sovietes a tomar o tal governo provisório, e foi nela que ficou tão famosa a frase paz, pão e terra. Paz dizia que Lenin queria tirar a Rússia da Primeira Guerra. Pão dizia que Lenin queria acabar com toda a fome e miséria que ainda existia na nação. E terra seria um assunto de uma reforma agrária que necessitava no país. Agora vamos falar sobre o comunismo de guerra. O comunismo de guerra foi um sistema econômico adotado pela União Soviética durante os anos de 1918 a 1921, no mesmo período da Guerra Civil Russa entre bolcheviques e mencheviques. Esse sistema, na verdade, ele não deve ser considerado como um sistema devidamente comunista, porque ele só serviu para solidificar o governo bolchevique no Estado soviético. Ele previa uma maior interferência do Estado sobre a economia. Por quê? Para que ele pudesse abastecer o Exército Vermelho na Guerra Civil e contra as tropas invasoras que ainda permaneciam em território soviético. Mas, Rafael, explica esse treco direito. Calma, eu já vou explicar. O sistema econômico do comunismo de guerra, ele não é um sistema comunista, como eu já disse. Na verdade, ele é só uma intervenção maior do Estado na economia, diferentemente do que se tinha anteriormente na Rússia, onde a produção era gerida de forma mista entre proletariados e patrões, ou em alguns casos, com uma intervenção maior, seria com funcionários escolhidos pelo próprio Estado. Com essa mudança, eles adotaram diversas medidas para instalar esse comunismo de guerra. Algumas delas foram a nacionalização das fábricas, bancos e terras de toda a Rússia, tiraram o país da Primeira Guerra Mundial para diminuir as tropas inimigas invasoras. O comércio só poderia ser feito por troca direta, foi decretado o trabalho obrigatório, a requisição de produção agrícola, fim da propriedade privada, reforma agrária e congelamento de preços e salários. Todas as medidas são obviamente comunistas, mas não se considera devido ao fato de que ele não durou por muito tempo e porque ele só serviu para manter os bolcheviques no poder, já que toda essa produção seria destinada ao Exército Vermelho, protegendo de ataques do Exército Branco e de tropas invasoras como a Alemanha, Império Otomano, entre outros. Tá bom, Rafael, eu entendi. Mas agora me explica. Qual foi o resultado? O que deu? Funcionou? Calma, eu já ia chegar nessa parte. Enfim, os resultados desse sistema econômico foram diversos. Por exemplo, no quesito militar, ele foi total sucesso. Ele garantiu o abastecimento e o fornecimento ideal para o Exército Vermelho se manter na luta contra o Exército Branco e contra as tropas invasoras. Dessa forma, garantindo o poder bolchevique no Estado soviético. Já no quesito social, foi bem diferente. Com o confisco dos grãos dos camponeses, a Rússia se viu numa crise de abastecimento nunca jamais vista em sua história. Os grandes centros urbanos se entraram em uma crise sem precedentes. Dessa forma, houve um êxodo urbano em massa. E com a fome e toda a crise do abastecimento, milhões de famílias e cidadãos morreram devido à fome nas ruas da Rússia. Cenas como essa daqui eram comumente vistas em todo o país. Bom, após o final da Guerra Civil Russa, Lenin e seus partidários viram que o comunismo de guerra já não fazia mais sentido, então decidiram por interrompê-lo, já que com a fome poderiam despertar uma nova revolução na Rússia e isso só causaria problemas.
Dessa forma, eles criaram uma nova política econômica, mais conhecida como NEP. E isso foi tudo em 1921, e chega ao fim o comunismo de guerra. No ano de 1921, os bolcheviques tinham alcançado a vitória, e assim eles abriram campo para que os trabalhadores conduzissem a nação. Entretanto, o sabor da conquista não apagava a delicada crise de abastecimento e a estagnação econômica que tomava o país. Desta maneira, os líderes russos tiveram que se dobrar em um plano que conseguisse reverter a situação. Em outros termos, o grande desafio era conciliar a adoção do socialismo aos problemas imediatos da população. E foi em março de 1921 que o governo de Lenin anunciou a NEP, a nova política econômica. Em suma, esse novo plano recuava com as ações centralizadoras do comunismo de guerra e permitiria que algumas práticas do sistema capitalista ainda fossem empregadas. Desta forma, eles pretendiam dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Ou seja, eles pretendiam reaquecer a economia através do capitalismo e logo depois aumentar o conjunto de ações socialistas. Agora vamos falar sobre algumas realizações da NEP. Algumas que poderiam ser acertadas são as melhores nas condições de trabalho das fábricas. Regulamentação das greves, elas começaram a ser aceitas em território russo. A autonomia que foi devolvida aos sindicatos dos trabalhadores. Um incentivo assalariado às produções. E ainda a desmilitarização do trabalho. Ou seja, a vida para quem estava nos centros urbanos melhorou muito com a implantação da NEP no governo russo. Pera, Rafael. E no campo? Esse sistema não mudou em nada a vida de quem trabalhava no campo? Calma, eu já ia chegar nessa parte. Enfim, no campo, os campesinatos conseguiam agora produzir e vender para o mercado, contanto que dessem a parte que fosse requerida ao Estado. Requisições obrigatórias foram abolidas em todo o Estado soviético. E alguns camponeses ganharam incentivos para suas produções, aumentando sua área cultivável e de produção. Agora eles poderiam escolher entre a exploração comunitária ou a exploração individual. A NEP foi inicialmente recebida com uns olhos diferentes, já que seria uma medida capitalista em meio a um governo socialista. Lenin previa que era necessário dar um passo para trás para dar 2 passos à frente, ou seja, deveria voltar em parte ao capitalismo para enfim chegar ao comunismo. Tá, ok, Rafael. Vamos direto ao ponto. Quais foram os resultados desse plano econômico? Ele funcionou de fato ou foi como seu antecessor? Vamos falar então sobre os resultados. Os resultados eram evidentemente incríveis para toda a nação russa. Por exemplo, a produção agrícola experimentou aumentos de 100% dos anos de 1921 até 1926, uma marca impressionante. Já em 1926, triplicou o nível de fabricação que só tinham visto tão grande em 1913. Foram marcas impressionantes para a Rússia naquele tempo. No entanto, o sucesso econômico da NEP veio abastecido de diversos problemas. Teve altas nos preços, o mercado teve grandes oscilações, o que desorientou muitos dos consumidores e houve diferenças enormes nos preços dos produtos industriais e dos agrícolas. Além disso, os camponeses, devido à abertura do mercado, vários camponeses que já possuíam terras se enriqueceram mais, os famosos kulaks. Dessa forma, também, os camponeses que não possuíam terras ficaram cada vez mais pobres e tiveram seu acesso a esses produtos agrícolas e industriais restrito. Não conseguiriam mais comprar devido à falta de dinheiro. A NEP foi um sucesso econômico, mas como seu antecessor, o comunismo de guerra, foi um desastre social. E assim encerro o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.